Boa tarde, o TV Folha está começando mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Eu peço desculpas pelo atraso, o nosso convidado, que é o Dr. Ray, se perdeu um pouco em São Paulo e chegou aqui com 40 minutos de atraso. A gente está começando agora. O Dr. Ray, na verdade, é Roberto Miguel Rey Júnior, ele é candidato a deputado federal pelo Partido Social Cristão e eu estou aqui para entrevistá-lo com a Ana Virgínia, repórter da TV Folha. Candidato, primeira pergunta. O senhor deu uma entrevista em 2012 para Marília Gabriela, onde o senhor disse que o seu sonho de vida era ser governador do estado da Califórnia. E o senhor disse que em 6 anos, mais ou menos, o senhor iria se candidatar lá, ia fazer a sua vida lá, proteger os latinos, etc. No entanto, agora o senhor está pleiteando a ser deputado no Brasil por um partido muito pequeno, né? O que aconteceu? Irmão, na verdade, nada mudou. Quando eu era muito jovem, eu senti que algum dia eu ia elevar o mundo latino. Alguns meses depois de chegar nos Estados Unidos, eu estava sentado numa igreja muito simples, a roupinha bem rasgadinha, bem simples. Eu acabei de chegar nos Estados Unidos. Um pastor chegou para mim, olhou bem nos meus olhos e falou: "Qual é o seu nome, rapaz?" Eu falei: "Roberto Miguel Rey Júnior." Ele falou: "Rapaz, estude muito, escolha as melhores universidades, porque algum dia você voltará para a sua nação e você liderará a sua nação da miséria." Irmão, nada mudou. Eu sou a voz dos latinos. É muita peninha o que acontece nos Estados Unidos. O mexicano, na verdade, ele só quer colher os tomates, ele só quer limpar a sua privada. Pelo amor de Deus, por que a gente não pode dar para o mexicano um cartãozinho de trabalho? Ele passa a fronteira, ele trabalha nos Estados Unidos, ele volta para sua casa. Como os alemães fazem com os turcos. Então, irmão, eu queria dar voz no Distrito 41, primeiro como deputado federal, depois como governador do estado da Califórnia, voz para o latino. Mas o senhor daí a manifestação. Mas o senhor está se candidatando no Brasil. Sim. Vamos supor que o senhor ganhe a eleição. Sim. Quer dizer, o senhor teria um mandato de 4 anos. Sim. Como é que o senhor vai fazer campanha para ser governador da Califórnia, trabalhando aqui no Brasil? Não, mas daí mudou. O governo brasileiro estava assumindo que o jovem brasileiro era baladeiro, não tinha ambição, era um jovem que não tinha mais patriotismo. Do 2013, o jovem brasileiro na Avenida Paulista mandou uma mensagem muito clara para o nosso governo atual. Temos ambição, somos patriotas, estamos cansados desse mandonismo, clientelismo e queremos sangue novo. O governo atual congelou. Na hora, 7 partidos me telefonaram nos Estados Unidos. Ray, nós sabemos que você é um em 2 brasileiros que estudaram na escola de governo. Você fez mestrado em ciências políticas na Harvard. Só o Alckmin fez esse programa também. Pelo amor de Deus, esquece fazer política nos Estados Unidos, você nunca vai ser aceito, você sempre vai ser um mexicano com bisturi, que é verdade. Eu amo mexicano, mas eu nunca passei de ser nada mais do que um mexicano com bisturi. Mas bem rapidinho, eu sou um produto da manifestação. Eu não estou dizendo quebrar as vidraças. A manifestação como Mahatma Gandhi, que venceu a Inglaterra. O que eu estou dizendo, eu venho pela manifestação. Sim, eu ia dar voz para os latinos nos Estados Unidos, mas hoje eu dou voz para os latinos no Brasil. Dr. Ray, você mencionou 7 partidos que te ligaram. Eu queria perguntar quais partidos foram esses e por que você escolheu o Partido Social Cristão? Gente, eu não quero mencionar os partidos, porque eu vou acabar ofendendo um montão de gente. Claro. No começo da entrevista você falou que ofendeu um montão de gente, então estou te dando essa oportunidade. Eu vou ofender as pessoas de uma maneira certa. Por exemplo, eu não vou falar sobre religião, fazendo favor numa religião sobre outra para ofender metade do Brasil. O que eu estou dizendo, eu falo a verdade sobre a política brasileira. Falo a verdade brutal. Por que então o senhor escolheu o Partido Social Cristão como a sua morada política no Brasil? Gente, nós temos que abaixar imposto no Brasil. 77% de imposto é comunismo. Não importa o que o livro de história diz, porque o livro de história é um político que é ultra-esquerda também. 77% de imposto é comunismo, e comunismo nunca funcionou e nunca vai funcionar. Com o retorno, que é o penúltimo no mundo, gente, isso é um crime contra o brasileiro para enriquecer políticos. 77% de quê? De imposto. Eu sentei... Não, a carga tributária no Brasil são 35%. O marginal é 27%. Que você vai dizer, é mais baixo dos Estados Unidos. Irmão, essa luz aqui
é 60% de imposto. A gasolina do seu carro é 50% de imposto. O imposto do seu carro é 4 vezes o que pagamos nos Estados Unidos. Então, na verdade, eu sentei com um super inteligente meu contador americano e nós calculamos, levou semanas. Você paga, desculpa falar a verdade para vocês, isso são impostos escondidos, não tem transparência. Você paga imposto sobre imposto, imposto, imposto. Por exemplo, agora que tem a oportunidade de visitar todo o estado, você vai de São Paulo para Ribeirão Preto, o seu 27% de taxa marginal já pagou pela rodovia. Você vai pagar 17 vezes, porque você tem que pagar pedágio para ir para Ribeirão Preto. Isso é imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Na verdade, irmão, você é um homem muito inteligente, mas é tão bem escondido. Você paga 77% de imposto, que é crime com o brasileiro. Então, quando eu decidi vir para o Brasil, aceitei a proposta de vir para o Brasil, eu tentei escolher o partido que estava mais alinhado com o meu sonho Brasil. Um Brasil, o melhor meio ambiente cooperativo do mundo, com os mais baixos impostos cooperativos do mundo. Meu sonho. Não vai escrever e o pessoal me zoar. Meu sonho é levar o marginal de 27 a 17. Na verdade, quanto menos imposto, mais as companhias do mundo inteiro vêm para o Brasil, mais o Brasil lucra. Então, a maneira que eu escolhi partido que estava sério sobre a segurança do Brasil. 30 das mais violentas cidades do Brasil, metade são brasileiras. Como? Escolas brasileiras são terríveis, professores ótimos, escolas terríveis. As rodovias brasileiras são terríveis, os portos brasileiros são terríveis. O Brasil, nada funciona. Como? Simples. O roubo dos políticos. Eles roubam do orçamento do SUS, do orçamento das escolas, do orçamento das rodovias. Então eu queria um partido que abaixasse imposto sério. Reforma tributária séria. Um partido que ia melhorar o SUS, porque atualmente a nossa saúde é um crime contra a humanidade. E o Partido Social Cristão foi a sua escolha. Eu queria só... Não era a minha escolha, mas de todos os partidos que eu tinha escolha. No Brasil não tem direita. De todos os partidos que eu estava procurando, o que eu queria fazer no Brasil, o partido que estava mais alinhado com o meu sonho no Brasil, saúde que funciona, segurança de verdade e reforma tributária. Foi o Partido Social Cristão e me aceitou, mesmo que eu venha com sotaque. Eu só queria recuperar uma declaração sua recente sobre os seus colegas de partido. Enfim, eles têm bandeiras muito claras sobre questões pessoais, de cunho pessoal, como o casamento gay, como o aborto. E eu não sei exatamente ao que você se referia, mas o senhor falou que não sou responsável por toda a porcaria que os membros falam. Eu queria perguntar, o pastor Everaldo e o deputado Marco Feliciano falam porcaria, na sua opinião? Gente, eu não venho para o Brasil para legalizar maconha e destruir mais outro grupo de famílias. Já destruímos um montão com álcool. Eu não venho para o Brasil para legalizar maconha e eu não estou interessado onde você coloca seus órgãos sexuais. Não estou interessado, na verdade. A nossa casa, gente, está em chamas. Oficialmente, estamos numa recessão. Próximo passo, a hiperinflação. Só que não vai ter Fernando Henrique Cardoso para salvar o Brasil essa vez. Então, gente, eu volto ao Brasil, uma casa em chamas, que é nono no mundo em crime, que tem um imposto horrível. O Brasil não pode mais se aposentar. Um país que não tem... que o MBA brasileiro não pode sentar na mesa com o MBA alemão. A nossa casa, gente, está em chamas. Eu volto para baixar imposto, para melhorar o SUS, que está terrível. Olha, na Alemanha, o teu programa na Alemanha, o que eu vi no SUS, não vou dizer qual cidade, é pior do que eu vi no campo de concentração Dachau. Na Alemanha, eu venho para uma saúde que funciona, eu venho para o Brasil que tem transporte que funciona, escolas que funcionam e paramos de matar mulheres, 100 mil mulheres morreram. Eu não estou interessado onde você coloca seus órgãos sexuais. Mas os colegas do seu partido estão. Eu queria saber se o senhor acha que o Estado deve legislar, por exemplo, contra o casamento gay. Você deve decidir. Essa pergunta, na verdade, me ofende. Eu falo a verdade, me ofende. Por quê? Eu não venho para o Brasil... Tá, mas o que ela está perguntando é o seguinte, o seu partido é muito claro nessas questões. O pastor Everaldo esteve aqui ontem. Ele disse o seguinte, nós somos contra o casamento gay, nós somos contra a liberalização das drogas e nós somos contra a ampliação de casos em que se permita o aborto. A pergunta que ela está fazendo, para mostrar se o senhor tem coerência com o partido ou não, é se o senhor seria a favor de uma ou duas ou três dessas alternativas. O senhor já falou que não interessa onde a pessoa coloca o seu órgão sexual, mas... Suficiente resposta. Mas se o senhor é deputado, está no Congresso, tem uma votação, o senhor tem que votar sim ou não
a favor do casamento gay. Como é que o senhor vota? Eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. 1 Coríntios 1, 6, 9 está mais que claro. Se tiver um voto assim, eu apoio a família, eu vou seguir a minha fé e eu não vou apoiar casamento entre homem e outro homem, e não vou apoiar casamento entre mulher e outra mulher. Isso serve para o aborto também? Porque eu sou... Como? Isso serve para o aborto também? Não vou votar apoiando aborto, a não ser que em casos de que a menina ficou grávida por um pai terrível, que acabou deixando a filha grávida, ou se foi um estupro pelo malandro na rua. Então eu não vou vender o meu Deus por um voto. Eu prefiro perder a eleição do que vender meu Deus. Eu fui criado no meio ambiente religioso, onde nós seguimos a Bíblia, onde nós primeiro tememos Deus. Eu não vou... eu prefiro perder a eleição do que ir contra meu Deus. E 1 Coríntios 6, 9 está claro. Uma outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, o senhor deu uma entrevista... Mas é muito importante, deixa eu terminar, pelo menos, terminar essa questão. Mas como é que os mormons são tão... o mormon não julga? Gente, a melhor história... Então, eu não vou apoiar o casamento de dois homens, mas eu também não vou julgar. Primeiro, quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Sim, no foro Segundo, íntimo, mas deixa eu responder. O senhor é a favor eu não vou apoiar o voto de casamento entre dois homens, entre duas mulheres. Mas eu quero deixar muito claro, porque o mormon é mais centrista. Porque quando a Maria Madalena, quando eles colocaram Maria Madalena em frente de Jesus e falou, Jesus, essa foi encontrada no ato de prostituição, que na lei judaica significa ela tem que ser apedrejada. Eu gostei da resposta de Jesus. Jesus não falou, está certo, é a lei judaica, vão apedrejar ela. Mas ele não foi contra a lei tampouco. Ele se ajoelhou mais baixo que a pecadora. E ele falou, certo, você está certo. Então a pessoa, sem nenhum pecado, jogue a primeira pedra. Então eu vou com Jesus nessa questão. Não vou apoiar. Se eu estou com as minhas costas contra a parede e tenho uma pistola na minha cabeça, Ray, é sim ou não? Mas o senhor também já declarou que boa parte do seu eleitorado é homossexual. Nós não julgamos que... Por exemplo, então, Deus ensinou que a gente não deve sair e dormir com duas meninas. Quando eu estava na Harvard, o gringo falou que Deus não existia. A minha mãe é faxineira, pensou, puxa, o gringo é mais inteligente que eu. Eu caí fora da igreja mormon por 15 anos. Eu saí com duas moças na mesma noite... E eu dormi com duas meninas na mesma noite. Quem é o Ray para julgar um rapaz, uma moça que tem uma tendência? Eu não vou julgar eles. Mas se eu tiver uma pistola na minha cabeça, Ray, sim ou não? Casamento entre homem e mulher. Candidato, o senhor deu uma declaração numa outra entrevista dizendo que o senhor acha que o senhor tem um problema de autoestima, talvez um pouco baixa, que gosta muito de aparecer. O senhor veio para uma entrevista aqui com a gente, está com um estetoscópio pendurado no pescoço, que o senhor é cirurgião plástico, eu imagino que o senhor não usa esse estetoscópio. Na política brasileira, tem muitos políticos que são meio outsiders, que também gostam muito de aparecer. A gente tem o caso do Tiririca, por exemplo. O senhor acha que esse tipo de coisa acrescenta alguma coisa para o Congresso, que já é pessimamente avaliado no Brasil? Amigo, aparecer é um verbo um pouquinho... muito pesado para mim, porque eu passei 50 anos odiando o menino no espelho. Eu notei uma coisa muito, muito interessante. Quando eu finalmente apaguei a vozinha na minha cabeça, perdedor, 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 quando eu finalmente ergui a minha cabeça, eu tive que conquistar o mundo. Que eu não estava sozinho, uma nação inteirinha olhar para o chão. Eu tenho um programa em Israel, eu nunca vi israelita olhar para o chão. Eu notei que o Brasil tinha um complexo muito pesado vira-lata. Então, é a segunda razão que eu volto ao Brasil. Erguer a cabeça brasileira. Eu notei que depois de 4-1 no jogo contra a Alemanha, mesmo depois de 4-1, metade do jogo, depois de 4-1, eu notei que mesmo na entrada do Neymar, nós teríamos perdido. Porque eu notei, como cirurgião que estudou psiquiatria, eu notei que o nosso espírito estava quebrado. Então, gente, eu volto para o Brasil, primeiro o Brasil nunca perdeu 7-1 de novo,
e eu volto para o Brasil para erguer a cabeça do brasileiro. Então, aparecer uma palavra que nem existe no meu vocabulário, porque ainda eu estou aprendendo a tolerar menino no espelho. Então, eu uso o estetoscópio porque eu notei na minha campanha no Brasil, eu sou produto de vocês, na verdade, a mídia cansou de mentirosos na política e finalmente a mídia ficou muito inteligente. Eles começaram a criar seus próprios candidatos que acabaram sendo muito bons. Eu dou um exemplo, Obama. Obama é uma total criação da mídia. Eu estudei com Obama na Harvard, ele é classe 91, é classe 90. Obama é uma criação total da mídia. O Ray, é uma criação total da mídia. E na verdade a mídia escolhe muito bem. O que eu aprendi em marketing, o que eu aprendi na mídia? Eu tenho 10 segundos para mandar uma mensagem para as pessoas. Eles vão ver o estetoscópio, ele é médico. A camisa branca, ele é político. E bem rapidinho eu falo, gente, eu fui no exterior, eu tive oportunidade, eu venci na vida. Eu simplesmente quero voltar para o Brasil para dar a mesma oportunidade de vencer para todo brasileiro. Só. Vamos criar um Brasil que funciona. É só isso que eu falo, gente. Então, e a última coisa, eu estava brincando com você antes da gravação, o cirurgião plástico, na verdade, usa estetoscópio muito. Porque 10% de todos pulmões colapsam depois do aumento do seio. Então, no fim, especialmente a cirurgia do seio, nós ouvimos para ter certeza que o pulmão não está colapsado. Então, gente, é só, na verdade, para esclarecer rapidamente para um grupo muito, muito grande, algumas vezes simples, que eu sou médico é muito bom político. Olha a história do médico na política, Kubitschek, que eu acho que devia ter ganhado muito mais crédito que Kennedy, e o Alckmin, que é muito, muito bom político e médico também. Dr. Ray, o senhor como médico é cirurgião plástico e defende cirurgias no SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Em que casos? Gente, eu acho que nós temos todas as profissões no SUS, a menos a cosmética. E aumentou muito minha autoestima, a minha orelha de jiu-jitsu, que estava terrível, aumentou muito minha autoestima quando eles melhoraram cosmeticamente as minhas orelhas. E, claro, 4 faixas pretas, eu quebrei meu nariz 2 vezes. E eu acho que aumentou muito minha autoestima. Uma cirurgia cosmética. Então, claro, já temos no SUS a cirurgia reconstrutiva, que eu também sou cirurgião reconstrutivo. Mas aquela mãe sacrificada que teve 7 filhos no Nordeste do Brasil, o peitinho dela está aqui, o autoestima dela está quebrado. Uma cirurgia tão simples, cirurgião plástico, por que não, gente, fazer aquele levantamento para ela, que leva 1 hora, 1 hora e meia, e aumentar a autoestima dela? Por que não? A barriguinha cheia de estrias caídas. Que tal o nosso amigo, nossa amiga, que perdeu muito sim peso com a cirurgia bariátrica? Por que não tirar aquela pelanquinha da barriguinha dela, aumentar a autoestima, gente? Então, não é o Ray trazendo aumentos do seio para todo mundo, silicone para todo mundo, é o Ray amando o Brasil. Eu volto porque eu amo o Brasil, gente. Por que não aumentar? Você é bonitão, você é super linda. Eu vou falar um segredinho nosso. Eu vi uma vez uma lindinha na Assembleia Brasileira e eu fui, porque o Brasil, eu tenho a cara meio metro, mas na verdade eu amo as belas. E eu fui dar uma paqueradinha nela, então, sem eu saber que ela era repórter, né? Ela me deu uns 3 ou 4 tapas e eu melhorei na hora. Nós vamos inclusive exibir um... Vamos exibir o dia, foi na convenção. Nós vamos inclusive exibir agora um vídeo onde o senhor aparece com essa mão apalpando algumas coisas. Na mesma convenção nacional do PSC na Assembleia. Só de roubar uma cadeira de um petista, eu acho que já vale muito a pena. Eu acredito em ex-gay. Eu acredito que a pessoa foi gay e amanhã não quer ser mais, pronto, deixou de ser. Pena de morte, prisão perpétua, trabalho forçado, redução da modalidade penal, planejamento familiar. Roubou a bicicleta 10 anos, matou a menina 20 anos. Terceira vez peidou na praça, cadeia para sempre. Defendemos a família como está na Constituição brasileira. Esse partido entende que você destruiu a família, você destruiu a civilização. Uma boa política em defesa da família. Família, família. Família, vovó, sobrinha. Família, janta junto todo dia. Nunca perde essa mania. Temos vários candidatos em cada estado a puxador de voto na legenda. Então, São Paulo tem o Marco Feliciano, tem o Dr. Ray. O Dr. Ray estava procurando um partido e, pelo menos, ele
declarou quando foi se filiar que ele falou, olha, gostei do PSC porque é o único partido que não tem vergonha de falar de Deus. Por que chegou a hora do Brasil? Porque o Brasil não tem vergonha de Deus. O mundo esqueceu Deus. Esqueceu Deus, Deus esquece você. Chegou a hora de um Brasil primeiro mundo. Por quê? Brasil não começa a guerra, Brasil ama, Brasil ajuda o próximo. Isso me beijou, vai dormir a próxima vez. Cadê? Vai, mãe. Uau, nós temos aí uma estrela hollywoodiana no partido. Isso dá para o partido um upgrade. Jogar inseticida pela casa, botar o cadeado no portão. Ei, família, família, oh yeah. Candidato, o Brasil tem muitos partidos, né? Inclusive é uma confusão para o governo federal governar, porque precisa fazer sempre uma coalizão imensa para poder ter maioria no Congresso, etc. E muitos partidos são vistos como linhas auxiliares de outros, legendas de aluguel. Sim. E tem muito partido pequeno, cujos presidentes e dirigentes desse partido vivem ali do dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro público. Né? O senhor considerou a hipótese de pesquisar bem as origens do seu partido? O que o senhor acha disso dentro do Congresso? Sabe que o meu sonho é algum dia trazer para o Brasil, ajudar a trazer para o Brasil o sistema de distrito, né? Eu acho que tem um lado mal de muitos partidos que também é para fazer dinheiro, né? Tem um lado pernicioso desses partidos, esse mandonismo, colonialismo, clientelismo que o Brasil ainda usa, é um sistema que o mundo abandonou muitos séculos atrás. Não é um sistema que está funcionando e gera muita corrupção. Meu sonho é um Brasil que tem um sistema de distrito, cheio de cavalete, santinho, coligação, enfim, um sistema que tem 2 ou 3 partidos. Então eu não favoreço esse sistema. Eu vivi nos Estados Unidos, vivi na Alemanha, eu quero trazer essas ideias americanas de governo para o Brasil. Então, vamos começar aí. E eu pesquisei os partidos, como eu falei para você. Claro, o cirurgião vem bem preparado, né? A gente nunca vai para a cirurgia sem preparar. E assim como não, sendo cirurgião, que a gente vem preparado. E dos partidos, claro, nenhum partido vai ser perfeito. Mas os partidos que me telefonaram, número 1, os partidos que estão mais alinhados com essa ideia de um Brasil primeiro mundo, um Brasil com saúde que funciona, sem crime, um Brasil com escolas boas, transporte, sem matar as mulheres, enfim. Foi o PSC. E só para responder um pouquinho do que a gente viu aqui nessa gravação, claro, sem vos conter os momentos, né, que vão apresentar você na maneira mais negativa. Eu entendo a mídia, eles vão sempre querer apresentar você na maneira mais negativa para ganhar 2 ou 3 pontos de ibope. Mesmo que a nação sofre, podendo ter uma outra opção no governo, por 2 ou 3 pontos, eles vão jogar você no lixo. E daí seja a mesma porcaria de sempre para o Brasil. Eu estou trazendo para o Brasil uma outra opção. Aqui está a mesma coisa de sempre e uma opção primeiro mundo. Se o Brasil não me quer, eu vou embora, gente, não tem problema. Para explicar a última parte dessa gravação, porque eu nasci com um corpo assim, um pouco feminino, meu filho também é assim. Mais que 100 mil vezes eu fui chamado de gay. Inclusive, seu e não é só chamar de gay, né, na campanha. E eles me chamam Dr. Gay. Vem comigo nas ruas, você vai ver que é Dr. Gay, Dr. Gay, Dr. Gay. Então, gente, sabe, na política, quando eles começam a rir, você ri com eles. Mesmo que eles estão rindo de você. Isso que eu aprendi na escola de governo na Harvard. Quando eles dão bolo podre para você, você come bolo podre. Então eu entendo isso. Mas quando a pessoa me agride, me beija e morde a minha orelha, mesmo perante a Constituição Brasileira de 88, eu tenho o direito de me defender. Eu tenho 4 faixas pretas. Então, gente, eu engoli esse doutor gay por mais de 14 anos. Interessante, só o brasileiro me chama de gay. Só o brasileiro. Meu próprio irmão. Então, gente, e eu não tenho preconceito nenhum. Eu falei que sou mormon. O mormon é muito neutro nessa área. A gente vai apoiar casamento com homem, porque não vem de nosso Deus. Mas eu nunca vou julgar. Mais que metade de todas as minhas equipes, as minhas faixas, os meus produtos nas farmácias, mais que metade são todos gay. E então, eu amo eles, são meus irmãos,
Eu não julgo, então até eu sou chamado de gay todos os dias, não tem dia que passa que não sou chamado doutor gay, e eu entendo como isso dói muito. Agora, não só sou chamado gay, desculpe, irmão, mas eu sou atacado. Pois é, isso que eu ia perguntar, algum homem já tentou beijá-lo na rua? Teve algum É mais vezes, irmão, que eu posso contar em muitas centenas. É só quando a pessoa me beija e me morde, ou enfia a mão nas minhas calças, mas eu tenho 53, irmão, eu não sou jovem de 20, que eu tenho o direito perante a Constituição Brasileira de 88 de me defender. É ou não é? Ao mesmo tempo, o senhor confessou que é um pouco mulherengo, e no vídeo a gente também viu isso. E as mulheres têm direito de se defender quando o senhor chega um pouco mais saidinho? Eu vou dizer uma verdade. O Ray é o Ray. Meu sonho, eu vou beijar todas. Eu vou chegar no Planalto porque eu literalmente amei o Brasil. E eu expresso esse amor. O Brasil é um país conservador. Eu amo o Brasil. Não é que eu amo o Brasil, eu sou obcecado pelo Brasil, na verdade. Porque é loucura voltar. É loucura voltar para o Brasil. Gente, o Brasil é um país conservador e é um país machista. Eu venho de uma nação com a mente muito mais aberta, onde até homem beija homem na boca. Você lembra do Tom Cruise e Hoffman? Então, gente, é costume ir lá, dar um selinho. E, na verdade, eu também, primeiro dia que cheguei nos Estados Unidos, a Hebe Camargo me deu um selinho. Eu gosto disso. Eu amo as pessoas. Depois, vou falar um segredinho pra você. Depois de despir 60 mil mulheres, eu sou o cirurgião plástico mais ocupado do mundo. Falar a verdade, não é a mesma coisa, entende? Mas eu sou muito físico, eu amo o Brasil, eu faço aquelas brincadeiras do carnaval. Ray é Ray. Deixa eu falar um segredo pra você. Aquele serião no Congresso Brasileiro, serião, ele tá passando o pé em você. Ele que rouba mais você. Aquele serião no Senado Brasileiro, esse mesmo tá roubando o Brasil. O Ray, que beija as meninas, paquera as meninas um pouquinho, é neutro, eu sou mormon, eu vivo totalmente celibato. Me ouça, por favor, pelo amor de Deus, me ouça. Eu sou mormon, separado da minha esposa, mas não oficialmente divorciado. Eu vivo uma vida 100% celibato. Faço 0 drogas, não bebo desde 1965, antes de ser mormon. Eu beijo todas as meninas do Brasil, mas nunca dormi, nunca fiz sexo com nenhuma, entendeu? Então, irmão, sim, eu vou abraçar todas as brasileiras. Eu vou dar um beijinho aqui de vez em quando no selinho, como é Hebe Camargo. Mas, irmão, o que você vê é o Ray de verdade, eu escondo nada. Cuidado com aquele serião no Congresso, aquele serião no Senado, que ele está roubando você cega. Deixa o Ray dar um beijinho, porque o Ray é Ray, de verdade. Candidato, quem é que financia a sua campanha? Quem são os financiadores? O senhor está tirando Miguel dinheiro do próprio bolso para a campanha? Eu coloquei mais ou menos 2 milhões do meu próprio dinheiro, e eu tenho um número de voluntários, homens milionários, homens simples, policiais, sentado aqui do meu lado, que você não vê lá em casa, homens famosos, que viram na minha plataforma, finalmente, o Esperança Brasil. Por que Cracolândia está tão enorme no Brasil? O jovem brasileiro perdeu a esperança. Eu devolvo para o jovem brasileiro esperança. Então, são voluntários, nós fizemos um jantar, arrecadamos um pouquinho de dinheiro, mas na verdade tudo negativo. Na dinheiro você tem, você declarou para o Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de quase 17 milhões. E tem uma casa em Beverly Hills avaliada em 12 milhões. O salário de um deputado federal é perto de 27 mil. Enfim, mas só mais um adendo. O senhor já falou que pretende voltar com o reality show Dr. Hollywood no dia 6 de outubro. Por aí. Qual que vai ser a sua prioridade, caso seja eleito? Não, o show já está gravado, você sabe, né? O show já foi gravado. Mas vai ser levar a vida como cirurgião plástico, como artista ou como político? A minha prioridade número 1 é levar o Brasil ao primeiro mundo. Primeiro como deputado federal, depois como prefeito de São Paulo e finalmente como presidente da República. O senhor quer ser presidente nasci prefeito e... para ser presidente do Brasil. O Brasil pode mandar mensagem, senhor Ray, a gente não precisa de você, eu vou embora. Eu amo o Brasil, mas eu vou embora e acabou. Mas não é que eu tropecei nisso, eu planejei a vida inteira, eu me preparei a vida inteirinha para levar essa nação ao primeiro mundo. Honestamente, não recebi nem um centavo desonesto em toda a minha carreira. Não só não roubei um centavo, eu paguei dízimo por cima, gente. Essa campanha, o horror que eu vejo na campanha, a compra de votos é quase 100%, gente. Eu
Na verdade, você sabe as pesquisas, eu estou ganhando essa campanha, eu acho, pela primeira vez, desde o começo da República, Dom Pedro II, em 89, totalmente honesta, gente. Você entende o que eu estou dizendo? Você pode usar vídeo assim, irmão, você pode me destruir. Eu vou para os Estados Unidos, o avião sai daqui às 12h30 hoje à noite, American Airlines. Mas quem você está derrotando? Não, Ray, eu conquistei o mundo. A outra opção que o Brasil tinha. Sim, eu beijo as meninas, sem dúvida eu beijo as meninas. Eu sou chamado doutor gay, sem dúvidas. E eu não vou apoiar o voto, casar homem com homem, mesmo que eu amo os gays. Mas, irmão, eu amo essa nação, eu fiz uma campanha honesta, eu vou chegar em Brasília honesto, do nada eu vim, do nada eu vou terminar. Sim, eu fiz muito dinheiro no meio. É assim que a história termina. Eu vou terminar, eu vou morrer no meio da selva do Amazonas, operando de graça. Eu estou completamente, a minha fé é total. Não sei quanto dinheiro eu tenho, você diz 17 milhões, ok, 17 milhões. Algum contador mandou isso para vocês? Deve ser verdade, eu acho que é verdade. Não importa, irmão. Do nada eu vim, do nada eu vou acabar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deputado, candidato bom no Brasil, vou falar outro segredinho da política brasileira. Candidato bom no Brasil, o avião não pousa. Candidato bom no Brasil, o avião não pousa. Agora você pode mostrar eu beijando as meninas, porque eu amo brasileiro, é verdade. Irmão, ou eu levo o Brasil ao primeiro mundo, ou eu morro no processo. Se eu morrer pelo Brasil, eu morri bem. Eu já levei 4 tiros na campanha. Então vamos levar a sério o momento, eu sei que você ganha. E o que isso quer dizer com isso, que o avião não pousa? Você sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? O senhor está sugerindo que houve um atentado contra algum candidato, Eduardo Campos? Voltamos para trás um pouquinho, eu sou cirurgião. Diverticulite não mata como o Tancredo Neves morreu. Você sabe disso e eu sei disso como cirurgião. Então, irmão, a campanha do Brasil é muito perigosa. Eu venho para essa nação não porque sou louco, porque eu amo essa gente. É a minha gente. Vou dar um segredinho. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu era mexicano com bisturi. Eu era mexicano que tinha uma mansão. Eu era mexicano com programa de televisão. Eu era mexicano casado com uma gringa. Irmão, eu sei que todos os sonhos dos brasileiros não dizem, até o seu sonho, na verdade, é ir para Miami e fugir dessa nação. Gente, eu vou dar um segredinho para você. Você vai votar em 15 anos, porque você nunca vai ser aceito. Então, nem importa para eles qual latino eu sou. Mas eu sou mexicano. Deixa eu só voltar. Eu volto, mas bem rapidinho, irmão. Eu volto para o Brasil porque eu amo o Brasil. Eu volto para o Brasil e eu entendo o risco. Eu volto para o Brasil e falo honestidade. Eu falo que em 10 deputados federais, 8 são ladrões. Você não acha que eu estou naquela lista curta, irmão? De avião que não pousa? Deixa eu só... Eu volto para o Brasil porque eu amo o Brasil. O senhor então tem a suspeita ou está afirmando que acredita que houve um atentado contra... Irmão, é óbvio que isso não é o ponto. O ponto... Não, estou perguntando para o senhor, porque o senhor está sugerindo. Avião não pousa. O que o senhor quer dizer com isso? O ponto é que eu volto para o Brasil porque eu amo o Brasil. O ponto, eu volto para o Brasil entendendo isso. Mas o senhor acha que houve um atentado contra o... Eu não vou responder essa pergunta, irmão, porque não é o ponto. O ponto, com todo respeito, eu tenho muito respeito por você. O ponto, irmão, eu entendo o risco de voltar para o Brasil. E eu volto para o Brasil, eu sei que não sou perfeito. Eu volto para o Brasil porque eu amo o Brasil. Eu acho que se igual ao do Brasil. A minha mãe é empregada doméstica aqui. E eu vi anos e anos e anos ela pagando os impostos dela, trabalhando no tanque do Frio de São Paulo, descalça, lavando roupa. Irmão, eu volto porque eu estou um pouquinho revoltado. A política abusou da minha mãe. Eu volto para dar para o Brasil uma nova opção, uma opção de primeiro mundo. E eu não sou perfeito, você demonstrou hoje que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Qual seria o primeiro projeto que o senhor apresentaria no Congresso, caso eleito? O primeiro é pessoal. Se me dá essa chance, meu primeiro é muito pessoal, desculpe. Eu, muitas vezes, acordei minha mãe, desculpe, desmaiada. Você é difícil, irmão. Mas eu respondi honestamente. Eu encontrei minha mãe desmaiada várias vezes quando era menino. A minha mãe levava o suco do meu pai. Hoje, como cirurgião de trauma, eu entendo a cicatriz que deixa no cérebro, essas lesões. Para a pessoa desmaiar, deixa uma cicatriz no seu cérebro. Então, gente, eu cansei de jogar água na cara da minha mãe para acordar minha mãe. Meu primeiro projeto, irmão. Tem uma razão que eu sou feminino. Tem uma razão que eu tenho essa aparência um pouquinho metro, um pouquinho gay.
Tem uma razão porque eu louvo as mulheres. Eu tenho um pouquinho de receio dos homens. É que eu cansei de acordar minha mãe de um desmaio, de uma surra. Meu primeiro projeto. E não é que o Ray é gênio. É a Casa da Mulher. Nos Estados Unidos nós temos uma casa em cada bairro onde nós resgatamos essas mulheres desses lares perigosos. Nós colocamos a mulher naquela casa, nós protegemos ela, aquele marido terrível não vai encontrar ela. E nós damos uma profissão para ela. Sabe por que a minha mãe nunca saiu daquele lar terrível? Porque ela não tinha profissão. Meu primeiro projeto, e a palavra bolsa, eu acho que foi um pouquinho abusado no Brasil. Eu vou criar a bolsa para violência contra a mulher. Não é acidente que eu amo as mulheres, não precisa ser Freud para me entender. Então, a bolsa para violência contra as mulheres. E é uma casa que protege as mulheres da profissão para ela. E outra coisa, lá é chamado circuito, não sei por que é chamado circuito. É um circuito de cortes com juizás, que só trata de violência contra a mulher, só. Family courts. E essa juíza, porque quando você faz a denúncia, alguns daqueles juízes, eu suspeito, eles surram a esposa. Eles colocam a denúncia na gaveta, eu falo com o cirurgião de trauma, que muitas vezes tratei de moça abusada pelo marido. Ele coloca a denúncia na gaveta e ela vai morrer em 6 meses. Eu vi mulher que o esposo colocou gasolina em cima dela e acendeu ela. Vi horrores, na verdade, minha profissão. Então, gente, eu quero criar a bolsa para violência contra a mulher. O primeiro é pessoal. Matamos 100 mil mulheres desde Maria da Penha. Gente, como é possível no país que ama que nós matamos 100 mil mulheres? Dizem que Maria da Penha é um sucesso. Numericamente não parece um sucesso. Então, gente, vamos levar a sério. Vamos parar de matar as brasileiras? Esse é o meu primeiro projeto. Dr. Ray, o senhor foi morar muito cedo nos Estados Unidos, ainda criança, e tem até um diploma de Harvard, toda uma turma anterior do presidente Obama, segundo você diz. A Procuradoria encaminhou recentemente uma manifestação ao Tribunal Regional de São Paulo, cobrando um documento de alfabetização sua em português, o que é, enfim, obrigatório para se candidatar. O que aconteceu com o caso? O senhor gostaria de provar aqui ao vivo que o senhor não precisa? Que o senhor é alfabetizado? Tá vendo? Muitas vezes eu olhei para os céus e falei, Deus, por que eu nasci pobre? Deus, por que eu nasci no terceiro mundo? Deus, por que eu tenho uma autoestima tão ruim? Já me fala a verdade, hein? Teve 1 ou 2 vezes na minha vida que eu tive vontade de terminar tudo. Mas olha bem, e quando Deus olhou para baixo e falou, Ray, a dor foi seu melhor amigo. Você conquistou o mundo pela dor. Agora um exemplo, como o autoestima baixo, na verdade foi meu amigo. Irmão, é humilhante quando eu operei em esposas de vários presidentes da República. Quando eu operei em esposas de muitos ministros do Brasil, lá em Beverly Hills, que quando eu operei na esposa dele, quando eu tinha um bisturi na minha mão, eu não tive que provar escolaridade. Estranho. Quando eu volto ao Brasil, trazendo um centrismo, direita, falando um pouquinho contra o comunismo, de repente o Ray tem que escrever várias redações. Que estranho, né? Então, por causa do meu autoestima baixo, eu escrevi a redação com um sorriso no meu rosto. Então, eu escrevi meu nome... Não, vamos provar então de uma vez por todas. O autoestima baixo deixou eu escrever sem correr para casa chorando. Meu nome, uma coisa assim, não lembro exatamente. É Roberto. Quando eu operei na esposa dele, eu não tive que provar escolaridade, mas eu tive que provar escolaridade quando eu estava tentando trazer o Brasil um governo de primeiro mundo. Uma democracia de verdade. Ray Jr. Minha casa é vermelha. Meu cachorro, uma coisa assim, gente. O que aconteceu com o caso? A procuradoria foi para frente, o senhor foi lá, teve que fazer a redação? Eu tive que fazer a redação e eles aprovaram a minha redação. Claro. Graças a Deus. O professor foi lá e fez a redação. Sim. O senhor tem uma frase aqui, o senhor já declarou aqui que quer ser presidente da República do Brasil, mas essa frase é boa.
Aqui em Beverly Hills, o que importa é o que você tem, onde mora e o carro que dirige. Mas a casa dos meus sonhos é o Palácio do Planalto. O senhor quer desalojar Dilma, é isso? Olha, esse não sei quem inventou. Nós que estamos na mídia, nós sabemos que nós falamos, por exemplo, um ano eu era namorado do Ricky Martin e o outro ano eu era namorado da Madonna. Eu vi o Ricky Martin uma vez, eu fui apresentado ele uma vez na Latin Grammys e eu passei a Madonna uma vez no palco, acho que foi no México. Então você sabe que a mídia cria bobagem. Eu nunca falei essa frase, mas eu estou convertido ao Evangelho completamente e dinheiro vai e vem, eu vou morrer pobre, como eu esclareci para você. O meu sonho, antes de eu ir embora, antes de eu voltar para o meu Pai Celestial, é levar o Brasil ao primeiro mundo. Se o Brasil quer que eu ajude, senão eu entendo o Brasil. Na campanha atual, a gente tem duas candidatas. E por que Planalto, bem rapidinho? Porque sabemos que o Legislativo é limitado no seu poder. E no Executivo, que a gente realmente faz uma diferença. Então, meu sonho é a Prefeitura de São Paulo, né? E depois Planalto do Brasil. Aqui em São Paulo, o senhor tem algum candidato da sua preferência, não? Entre os que estão aí para o governo do Estado? Irmão, estadual. Isso. Sabe que nós, evangélicos, protestantes, nós religiosos, nós somos muito leais, né? Então, gente, eu sou leal. Eu adoro o Alckmin, eu acho que médico é muito bom político. Olha o Kubitschek. Ele criou uma cidade, pelo amor de Deus. O Alckmin, eu amo o Alckmin. Ninguém é perfeito, gente. Democracia perfeita não existe. A política perfeita não existe. Como você demonstrou hoje, sim, eu beijo as belinhas. Mas o que eu estou dizendo, gente, é que eu apoio o Alckmin para governador. Eu apoio o pastor Everaldo para a presidência da República. E no eventual segundo turno, que tudo indica que será entre Dilma Rousseff e Marina Silva. Você tem alguma mulher de preferência? Alguma belinha de preferência no Planalto? Belinha, obrigado, bebê. O americano traz um pouquinho, e eu tenho um pouquinho dessa cultura americana, né? Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, tenho orgulho de ser brasileiro, mas o americano traz um pouquinho de humor para a campanha. Eu acho que é um paradoxo, porque o brasileiro tem essa cara de serinho e poucas pessoas no mundo roubam tanto como o político brasileiro. Ele tem essa cara de sério que esconde, na verdade, um satanás. Então, gente, desculpe que eu trago um pouquinho de humor para a campanha. Não, isso vem da cultura americana. Mas... Eu estou zoando o seu programa, que é super sério. Folha de São Paulo sempre me apoiou. Inclusive, você me apoiou no passado. Mas, gente, você chama elas de belinhas, mas a gente chama de belinhas do lado inocente. Mas entre Dilma e Marina, o senhor tem alguma preferência? Sim, as belinhas. Sabe que a mulher é muito boa política. Metade da minha classe de governo nos Estados Unidos eram todas mulheres. Porque a mulher não é tão rápida ao gatilho. O homem, infelizmente nós, como você viu, dando os tapinhas daquele cara que me mordeu, o homem é muito rápido ao gatilho. A mulher, na mesma situação, não teria atacado o Iraque, não teria atacado o Vietnã. Então, que beleza, que país, gente, que hoje nós temos, talvez o potencial de ter duas mulheres competindo para o Planalto. Mas entre essas duas mulheres, eu vou escolher aquela que acredita em baixar imposto, que acredita em criar uma nação que tem saúde, primeiro mundo, que acredita em ter transporte, primeiro mundo. Então, que geralmente são aquelas pessoas mais centro-direita. Eu vou votar mais centro-direita, porque se comunismo funcionasse, como é que toda nação comunista tem que fazer uma muralha em volta da nação? Eu acho que em comunismo... Mas centro-direita é quem? A Marina ou a Dilma? Que seria... Bom, eu vou responder assim. Eu deixo fazer você alcançar a sua própria decisão. Então, eu sempre vou voltar um pouquinho mais centro-direita. Tá certo. Tem uma pergunta de uma internauta, inclusive quem quiser enviar perguntas, a gente está com a hashtag eleições, Folha Eleições, pode enviar as perguntas aqui para o nosso entrevistado Dr. Ray. A Marina Dias, eu vou só fazer um preâmbulo, o senhor falou há pouco que o primeiro projeto que o senhor faria, se for eleito, seria uma casa que acolheria mulheres que são vítimas de violência, etc. A Marina Dias pergunta o seguinte: e as mulheres que morrem fazendo abortos clandestinos no Brasil? O que o senhor acha? A estimativa são 800 mil mulheres que fazem aborto clandestino
por ano no Brasil. Muitas delas vêm a óbito porque o aborto é ilegal no Brasil, elas recorrem a fundos de quintal. Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão? Gente, primeiro, o que falta no Brasil, entre nós políticos, é uma bússola moral. Eu prefiro perder a eleição. Eu pego o avião das 12h30 hoje à noite para os Estados Unidos. Eu prefiro perder a eleição do que contra meu Deus. Então, gente, eu vou ficar firme nessa decisão que é muito evangélica, muito mormon, muito católica, que eu só apoio o aborto em 2 casos: incesto e em casos que a menina foi estuprada nas ruas pelo malandro, entendeu? Eu não apoio, aí você vai encontrar milhões de exceções, mas eu vou sempre responder o mesmo, irmão. Eu vou com a minha bússola moral. Esse é o problema do Brasil, falta de bússola moral. Se o vento sopra dessa maneira, o cara vai voltar dessa maneira. Se o vento sopra na outra direção, ele vai voltar na outra direção. O Reagan foi um presidente muito bom nos Estados Unidos, por quê? Ele tinha uma bússola moral. Não importava qual direção o vento estava soprando, ele ia voltar naquela direção. Então, irmão, você sempre vai encontrar uma exceção. Eu vou ficar firme na minha decisão. Eu só apoio aborto quando, em casos de incesto, ou em casos que a menina foi estuprada. Só. Eu não vou apoiar aborto. Nem malformação do feto, não? Nem. Irmão, se Deus me mandar uma criança especial, eu vou ser o pai com mais orgulho. Quando a gente começa a desvalorizar a vida só porque tem um problema mental, como Hitler desvalorizou. O Hitler também matava as crianças retardadas, irmão. Então, hoje perguntamos, como é que matamos tanta gente? Como é que a sociedade é tão violenta? Porque nós perdemos respeito pela vida humana. Matamos 52 milhões de crianças nos Estados Unidos como pílula do dia seguinte. Não está certo, irmão. Não está certo. O senhor é contra a pílula do dia seguinte tem também? Valor. Eu estou falando, aborto não é a pílula contra o engravidecimento. O aborto, tem muitas famílias morrendo por uma criança. Não, mas no caso da pílula do dia seguinte, o senhor é a favor ou contra? O senhor, tudo bem as pessoas usarem isso? Se é um químico, antes de implantar no útero, ok, tem vários medicamentos. Se é um químico que expele o êmbrio, o fetus, que já já tem os 46 cromossomos, que já é um ser humano. Então, não. Antes de implantar, sim, depois de implantar, não. O senhor cita muito a sua fé como, enfim, parte da sua bússola moral. Queria saber se o senhor acredita que o Estado deve ser laico. Que o Estado deve ser o quê? Deve ser laico. Essa palavra eu não conheço, não. Qual é a palavra? Se decisões religiosas, se questões religiosas devem influenciar na escolha de um governante. Obrigado. Eu estava pensando outro dia, eu tinha um pouquinho de vergonha no meu sotaque. Eu pensei, puxa, como é que eu posso ajudar essa nação se tem um sotaque pesado? Daí eu pensei, puxa, em Brasília tentamos todos os sotaques de várias regiões. E olha onde estamos hoje em dia, numa fria. Então, gente, hoje eu tenho menos vergonha no meu sotaque americano, desculpe, que nem todas as palavras voltaram. Mas eu acredito na Constituição que a separação entre Estado e religião. Eu fico um pouquinho nervoso quando temos um outro candidato, eu entendo. Mas quando essa divisão entre igreja e Estado começa a ficar cinza, isso me preocupa um pouquinho. Agora, no caso dos partidos que têm aí uma orientação religiosa, que é o caso do seu partido, tem outros pastores dentro do partido, o próprio pastor Feliciano, que é famoso, etc., tem milhões de seguidores no Twitter, e muitos pastores, candidatos, pedem voto, indicam candidatos dentro de cultos da igreja. O senhor concorda com essa prática, não? De um pastor que é candidato, olha, vota em mim porque eu vou resolver os seus problemas, ou vota em fulano porque ele é aqui da igreja. Como é que o senhor vê essa prática, já que o senhor está num partido que tem orientação religiosa também? Olha, eu vou com a minha igreja nessa área. A minha igreja não faz isso, eu sou mormon, como você sabe, e a minha religião não aprova isso. Na verdade, nós aceitamos todos os partidos e nós não julgamos a pessoa pelo partido, entendeu? Todos são bem-vindos.
Então a minha religião é contra o pastor subir lá em cima e falar vote para esse candidato ou esse candidato. Na verdade, a minha religião, os mormons, nunca subiram no partido e pediram para votar para o Ray. Então eu vou com a minha religião nessa área. O senhor já declarou aqui, como é que é esse projeto aí? A gente está chegando no final aqui, só para a gente dar uma arrematada. Como é que é esse projeto de acabar na Amazônia? O senhor quer morar na Amazônia, é isso? Irmão, sabe que essa vida mortal é tão curta, né? E eu acho que mais é importante ser sucesso na vida celestial, porque na verdade nós somos seres eternos. E então eu não entendo esses políticos, vêm, roubam, 80 anos de êxito, e na verdade miséria, porque eles vivem com esse peso de consciência, e daí uma eternidade de horror. Eu prefiro ser um sucesso nesses 80 anos e na eternidade. Então, na verdade, eu venho de uma religião, e muitos evangélicos e muitos protestantes no Brasil são a favor do trabalho missionário. Minha religião prega muito o trabalho missionário. E como eu não sou muito bom assim na Bíblia, eu sou melhor no bisturi, eu vou fazer uma missão de serviço. Eu vou terminar a minha vida, depois que eu arrumar o Brasil, se eu tiver a chance, talvez o Brasil não me queira, mas se eu tiver a chance, eu vou melhorar o Brasil, depois que melhorar o Brasil. Então, eu resgatei o Ray, que odiava o menino no espelho. Agora eu resgato uma nação que olha para o chão, uma nação quebrada. Depois disso, eu vou trabalhar com meu Deus. Eu vou para o Amazonas, encontrar uma cidade pequena e fazer cirurgia até que morrer. Eu fui resgatado dos missionários, eu termino minha vida como missionário e o ciclo é fechado. Muito bem. Dr. Ray, quero agradecer a sua presença aqui com a gente na Folha e agradeço também a Ana. Espero aí que o senhor tenha sucesso na sua empreitada. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Eu adorei as perguntas super profundas, né? O jornalista brasileiro, na verdade, o melhor do mundo. Quando eu estou em outros países, essa mesma pergunta. Dr. Ray, você é gay? Dr. Ray, você operaria na sua filha? Então, Dr. Ray, o senhor apalpa mulheres? Isso a gente pergunta também. Mas você fez de uma maneira legal. Gente, então, eu estou muito grato pela profundez que o jornalista brasileiro leva a sério a sua carreira. Eu estou muito grato, Brasil. Eu também sou brasileiro, na verdade, né? Eu também tenho direito de expressar minha voz. E eu amo o Brasil. Se eles querem uma outra opção, eu vou servir o Brasil. Se eles não querem, eu entendo. Eu estou grato de qualquer maneira. Muito obrigado. Muito obrigado. Amo o Brasil. Até logo.